Muitas das vezes parece que nós estamos esquecidos. Porém, é Deus nos escondendo para nos dar uma grande, enorme, maravilhosa, esmagadora vitória. Se preocupa não. Deus só está, nos poupando de algumas coisas que Ele não quer que nós venhamos a passar. Amém? Abra sua Bíblia. Salmo 89. Salmo 89. Vou trazer somente uma reflexão. Podem tomarem assento, irmãos. A leitura oficial já foi lida. Nós passamos o dia inteiro aqui, né? De 9 da manhã. Cantora, estou feliz em te ver aqui. Que Deus te abençoe. Ainda hoje alguém lembrou de ti. Que coisa boa. Jesus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquei feliz em te rever. Passamos a igreja, né? Nós passamos desde 9 da manhã. E a leitura oficial é lida de 9h30. E nós estamos aqui neste propósito, orando pelo nosso Brasil, orando pela nossa cidade, orando pelas nossas famílias, orando pelas nossas crianças. Olha, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Salmo. Salmo de número 89. Só vou trazer uma reflexão rápida. Assim eu espero. Mas tem chegado nas minhas mãos, um voto, uma oferta de R$100. Amém? E esta oferta é para o ciclo de oração, não é assim, amada? A nossa irmã Lucy não votar, do que votar e não cumprir com seus votos. Deus, irmãos, Ele requer uma coisa de nós, que se chama obediência. E quem obedece tem vitória. E outro dia, quando eu preguei uma palavra assim parecida, alguém disse: "Ô, irmã Jeane, e é por que será que o ímpio..." Aí vem com aquelas interrogações. Aí eu disse: descanse, meu irmão. O que o Senhor quer de você, o que Deus quer de mim e de você, é obediência. E através da obediência, Ele nos abençoa. E quando nós somos abençoados, nós abençoamos aqueles que estão perto, abençoamos a obra. E aquilo que Deus colocar no nosso coração, nós fazemos voto ao Senhor. Mas a Bíblia diz assim: é melhor não votar do que votar e não pagar. Eita glória! Mas vamos para o livro de Salmo. Salmo de número 89. E o versículo e o verso, porque Salmo não tem capítulo nem versículo, como nós sabemos. O verso 6, que diz assim: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? São duas interrogações. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? No céu. Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Versículo 20, verso 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Verso 22. O inimigo não o importunará, nem o filho
da perversidade o afligirá. Amém? Palavra essa, alguns versículos conhecidos, porém, muitas das vezes, bem pouco lido. E às vezes, quando nós estamos lendo, passamos até que meio desapercebido deste salmo. E há dias passados eu meditei um pouco neste salmo. Eu estava estudando um pouco sobre a história de Davi. E me deparei também com esse salmo. Achei a Davi, o meu servo, e com o santo óleo o ungi. Deus escolhe a quem Ele quer, na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Quando Ele quer, Ele exalta. Quando Ele também quer, Ele abate. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Porém, nós sabemos que este salmo, ele não foi escrito por Davi. Este salmo, ele foi escrito por Etã. E a história nos diz que Etã foi um dos músicos da casa do Senhor, que Davi o colocou para comandar a música, o louvor da casa do Senhor. Porque, irmãos, coisa boa é quando as coisas de Deus são organizadas. Veja o cuidado de Davi. Davi escolheu alguém para comandar, para tomar conta, para guiar, para ensinar o louvor dentro da casa do Senhor, do templo. E nós sabemos que o louvor, ele liberta. O louvor transforma. O louvor quebra as correntes. Enquanto nós estamos louvando aqui, ou mesmo dentro da nossa casa, enquanto nós estamos louvando, vidas estão sendo transformadas. A nossa casa está sendo transformada. Houve uma época da minha vida que, como eu tinha 3 filhos músicos, hoje eu tenho 2. Aí um tocava clarinete na área. O outro gostava de tocar pistão ou trompete dentro do quarto. E o outro tocava saques lá no fim do terreno. Lá naquela área, lá no final da minha casa. Então, aquilo nunca me incomodava. E cada um que tocava alguma coisa. Mas para mim aquilo era muito gratificante. Porque os 3 estavam ensaiando, adorando ao Senhor. E o meu coração se regozijava. Quando eu via os 3 colocar um terno, paletó, mesmo na fase da adolescência, e irem tocar ali na banda da Palmeira, da igreja da Palmeira. E o louvor, ele não pode perturbar. Porque o louvor é uma arma que vai aonde você não pode ir. O louvor faz chorar. Vocês já prestaram atenção? Que através dos louvores nós choramos mais do que na mensagem. Através do louvor, nós adoramos ao Senhor. E o salmista, ele fez ou escreveu este salmo em uma fase ou em uma época que ele estava decepcionado, que ele estava triste, porque ele estava vendo, presenciando algo que para ele estava indo ao contrário do que Deus havia lhe prometido. Deus havia
feito uma promessa a Davi. E é muito interessante porque o livro, esse verso 89, ele é o terceiro salmo maior. O primeiro é o 119, né? O segundo é o 78. E o terceiro salmo maior dentro do livro dos Salmos é o 89. E eu fico imaginando como alguém triste, provado, com um pensamento no seu coração dizendo assim: parece que Deus falhou. Eu não sei se você já vivenciou em algum momento da sua vida que você olha e diz: Deus, cadê a promessa? Onde estão as tuas promessas? Aquela promessa que tu me fizesse há anos atrás. Parece que nada mais vai acontecer. Parece que o negócio não está mais andando. Parece que travou. Parece que está tudo ao contrário. Mas nessa tarde eu vim aqui para te dizer que só parece. Em meio a tudo quanto está acontecendo, Deus continua no controle da nossa vida. Deus continua no controle da sua história. Não queira viver a sua própria história. Aprenda a viver o que Deus preparou para a sua vida. Houve uma época da minha vida que eu tive muitas propostas, mas eu decidi viver o que Deus propôs para a minha vida, para a minha história. E quando esse salmo ele se divide em 3 partes. A primeira parte, o salmista ele louva ao Senhor. Ele está louvando ao Senhor. Você pode ler, você vai ver. Ele dizendo: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Ele está dizendo: eu vou cantar sempre. E quando nós estamos cantando, isso não significa que está tudo bem, que estamos concordando com tudo. Mas nós sabemos que nós precisamos adorar em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio às afrontas. Mas o salmista estava dizendo: eu cantarei ao Senhor sempre. Eu cantarei. Então essa primeira parte, do verso 1 ao 3, ele está louvando ao Senhor. Do 4 em diante ele está, ou do 5 em diante ele está lembrando as promessas que o Senhor fez a Davi. E por que ele está se lembrando das promessas que Deus fez a Davi? Sabe por quê? Porque ele estava presenciando o povo de Deus sendo levado cativo. E quando nós vemos alguma coisa dando errado, a primeira coisa que nós queremos dizer é: onde está Deus? E eu vim aqui para te dizer que o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele jamais mudará. O salmista estava decepcionado, angustiado, frustrado, porque Deus havia feito uma promessa ao seu servo Davi, que jamais lhe faltaria sucessor para sentar-se no trono. Jamais faltaria sucessor para Davi. E ali, de Davi em diante, sabe quantos anos durou, irmãos? A dinastia de Davi? 450 anos. Nunca faltou um sucessor da linhagem de Davi. E o salmista está decepcionado. Por quê? Sabe por quê?
Porque agora o povo estava sendo levado escravo, no tempo do rei Jeoaquim. Naquele momento que você diz, Deus, tu me prometeu que ia me levar, que ia subir, que ia descer. Aí de repente não acontece nada. Aí você fica triste, frustrado e angustiado. Só que eu vim aqui para te dizer, em meio às dores, adore ao Senhor. Mesmo quando alguém olhar para você, mesmo quando alguém olhar para você e dizer assim, como é que pode isso estar acontecendo comigo? Como é que pode tudo isso acontecer na minha vida? Mas eu quero te dizer nesta tarde, Deus continua no controle da sua vida e dessa situação. Você não vai morrer em meio à dor. Você não vai morrer em meio à perseguição. Você não vai morrer em meio a tudo isso que estará acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus continua no controle da nossa vida. Deus continua no controle do nosso Brasil. Deus continua no controle da nossa família. E nada sairá do controle de Deus. Porém, em meio a tudo isso, nós precisamos entender que nós, Igreja de Cristo Jesus, precisamos orar. Precisamos adorar. E precisamos obedecer. Eita, Espírito Santo. Sabe por quê? Etã estava compondo esses versos e perguntando ao Senhor, onde, Senhor, está a tua fidelidade? Deus permanece fiel em todo tempo. E em todo tempo Ele cuida de nós. Mas sabe o que acontece com o povo? Com muitos de nós? Simplesmente o povo se rebelia. Simplesmente o povo não obedece. Simplesmente o povo tem o certo por errado e o errado pelo certo. O povo de Deus estava sendo levado cativo. Sabe por quê? Porque não estavam mais obedecendo e nem fazendo a vontade de Deus. Ora, irmãos, 450 anos, a dinastia de Davi, e alguém ainda estava decepcionado com Deus. Eita! Pela história, nem na China, nem em lugar nenhum do mundo, nunca aconteceu uma dinastia tão próspera, para durar tanto tempo. Sempre acontecia algo no meio da família e aquela linhagem era cortada. Porém, a de Davi foi até 450 anos. E por que aconteceu? Por que foi cortado? Porque o povo não obedecia mais à voz de Deus. E por não ouvir a palavra, não meditar na palavra, não se alimentar na palavra, o povo foi levado cativo e passaram 70 anos preso, sofrendo. Mas não foi por isso que Deus deixou de ser fiel. Ele diz, eu permaneço fiel. E a fidelidade de Deus não tem fim. E por que Deus é fiel? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Oh, aleluia. E o salmista estava escrevendo dizendo, tu disseste, Senhor, achei a Davi o meu servo, com santo óleo ungiu. Onde Davi foi? Onde o Senhor achou Davi? Quando o Senhor disse assim, achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Eu acho tão forte essa palavra. Achei a Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Mas aí olhar, o perfil de Davi, primeiro, não tinha possibilidade nenhuma, irmãos.
Ele era um improvável. Davi era um improvável. Davi, ele simplesmente cuidava das ovelhas. Cuidava das ovelhas do seu pai. E pelo que nós vemos dentro da casa de Jessé, foi rejeitado até pelo seu próprio pai. Porque se não fosse rejeitado, ele estava lá no meio dos irmãos, quando Samuel chega para ungir o rei de Israel. Mas Davi estava lá cuidando das ovelhas. Samuel chega. Quando ele olha para Eliabe, ele diz: certamente este homem é o futuro rei de Israel. Aí o Senhor diz: Samuel, não atentes para a aparência, Samuel. Tu vê por fora, eu vejo por dentro. A aparência é enganosa, irmãos. A aparência é enganosa. Você pode colocar um blazer que custa R$2.000 e você não tem R$1 para fazer feira. O que é isso? A aparência é enganosa. Eita, Espírito Santo. Eu posso chegar a usar as melhores marcas e o meu não pode estar no SPC. A aparência é enganosa. E é por isso que lá no livro de Provérbios diz: enganosa é a graça, enganosa é o nome, e vã a formosura. Mas a mulher, ou aquele que teme ao Senhor, ele é louvado. Samuel, não deixe ser levado pela aparência, Samuel. Tu vê por fora, eu vejo por dentro. Passou os 7 filhos, porque a Bíblia diz assim: e passaram os 7 filhos de Jessé. Samuel diz: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Tem um menor. Veja que o seu próprio pai diz: tem o menor. Aí começa dando o quê? Logo os detalhes. Sabe aqueles detalhes? Que alguém olha para mim, para você e começa a dar. A voz é rouca, se engasga no meio da mensagem, não fala bem, não tem a voz firme. Eita. Não tem isso. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Falta o menor. Além dele ser menor, ele é ruivo, tem a pele queimada do sol. Eita. E o seu semblante não é de homem de guerra, não. E é por isso que tem pessoas que se enganam com semblante. Olha, ele tem um semblante gentil. E eu fico apaixonada pela palavra. Sabe por quê? Porque Davi tinha o semblante gentil. E ele matou tantos irmãos de Nilde, que a espada ficou cravada na sua mão, grudou. Quem, irmã, o que tinha um semblante gentil, o que tinha doce aspecto, e tem mais, não tinha 1,80 m, era o menor da casa. E os seus irmãos? Os seus irmãos tinham perfil, tinha altura, tinha postura. Irmão, 3 deles faziam parte do exército de Saul. Tinha tudo. Para quê? Para sentar na cadeira e ser o rei. Mas o Senhor disse, irmãos, eu fico imaginando quando Davi chegou. Sim, Senhor. Derrama. Este é o futuro rei de Israel. Este é o futuro rei de Israel. Aí Deus faz a promessa: nunca faltará sucessor na cadeira. E a linhagem foi. 450 anos depois, o povo se rebelia. O povo não quer nada com Deus. Meu Deus, tenha misericórdia. O povo não quer nada com Deus. O povo não queria nada com Deus. Quando o profeta chegava para profetizar, joga ele dentro do poço. Pá. Quando o profeta saía, assim diz o Senhor: coloca o jugo. Tem nada não, estou com o jugo, mas eu vou dizer o que Deus mandou.
Jeremias tinha quase 70 anos, foi jogado dentro do poço. A profecia, não queriam mais ouvir a profecia que vinha de Deus. O problema de muitos é que não querem mais ouvir a voz de Deus. As nossas igrejas estão vazias. E o choro tem chegado à presença de Deus. Deus tem promessa com o seu povo. O Brasil é dele, a nação é dele, nós somos dele, esse ciclo de oração é dele. Mas nós temos o quê? Livre-arbítrio para decidir o que queremos. Ou quer ficar dentro, ou quer ficar lá fora. Muitos não estão mais aqui dentro. Por quê? Porque se embaraçou com o que está lá fora. Sabe o que é isso? Falta do temor a Deus. Meu Deus. E é lindo. Porque aquele que Deus escolhe, sabe o que acontece? Deus marca a hora, minuto certo. Para apresentar ele o povo, apresentar ele o rei. Abre uma brecha, ele está lá. Mas tá aqui, estou aqui. Abriu a brecha na cozinha, estou na cozinha. Abriu a brecha de porteiro, eu estou de porteiro. Abriu a brecha de recepcionista, estou na recepção. Abriu a Você tem que entender que nós temos que ficar aonde Deus quer que nós fiquemos. Davi, ele foi entregar comida, alimento para os seus irmãos. E sabe o que aconteceu? Quando ele vai levar, ele podia dizer, eu sou rei. Como é que eu vou levar comida para os meus irmãos sendo rei? Não, vai levar comida para os seus irmãos. Mas quando o pai diz assim, meu filho, vai lá, entrega a comida. Leva queijo, leva pão para o capitão, para o comandante. Sim, senhor, papai. Irmãos, crente que é obediente, ele é obediente em toda maneira de viver. Em todas as fases da sua vida. Aí alguém olha e diz, você é tola. Dá glória. Você sabe a quem você tem servido. Você sabe que o seu Redentor vive. E por fim ele se levantará do seu trono e vai agir ao seu favor. Vai agir ao seu favor. Decreto de Deus, irmãos, ninguém desmancha. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, ninguém vai desmanchar. Descansa o teu coração. Levanta a tua cabeça. Irmã Jana, eu estou angustiado. Igual o escritor, o salmista. Parece que Deus se confundiu. Deus nem se engana, nem se confunde. E ninguém engana a Deus. É lindo, irmãos, porque ninguém consegue enganar a Deus. O homem se engana-se a si próprio, porém não engana a Deus. O homem se esconde de qualquer autoridade, mas não consegue se esconder de Deus. Andai, relava, subria. Eita, Espírito, sai do esconderijo, meu irmão. Sai do esconderijo. Bota a cara e diz, o meu Redentor vive. Ele vive. Ele vive. E por fim ele se levantará do seu trono e vai agir ao meu favor. Davi entrega os alimentos. Entrega o alimento para os seus irmãos. Mas ele escuta um gigante filisteu incircunciso gritando. Aleluia. Vocês não têm homem aí não para mandar? Já pensou, irmão, que afronta? E quem era para estar lá lutando? Saul. Só que a presença de Deus, quem não tem a presença, fica por trás do trono. Eita, Espírito. Saul, a presença já tinha saído dele. Ele não tinha mais força para lutar. E olhe que Saul era alto, era grande, era bonito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde Saul chegava,
os seus ombros se sobressaía no meio da multidão. É a Bíblia quem diz. Ele se sobressaía no meio da multidão. Não é, irmão Messias? Mas ele estava com medo. Quem não tem a presença só sente medo. Quem não tem a presença só sente medo. Mas, irmã Jane, isso é normal do ser humano. É. Mas mesmo com medo, com as pernas tremendo, você diz, eu vou. Deus está comigo e as pernas estão tremendo. E você diz, eu vou. Deus mandou, eu não sei nem o que eu vou falar. Mas Deus mandou. Quando Davi chega, estão afrontando. Quando Davi chega, estão desafiando. Ele diz, o que é isso que está acontecendo? Ah, Davi. Se levantou esse gigante. O gigante filisteu lá de Gade. E ele está afrontando 40 dias. Me ajuda se eu me enganar em alguma coisa. 40 dias. Sabe o que a Bíblia diz? Que 2 vezes no dia ele saía e afrontava. 2 vezes no dia ele saía e dizia, cadê o homem? Mandem. E ninguém aparecia. Mas de repente chegou um, que a unção já estava na vida dele. E quando o irmão de Saul, que fazia parte do exército, viu Davi lá, se irritou. Eu acho incrível como é fácil se irritar com o outro. Ele olha para Davi e diz, o que você está fazendo aqui? Eu conheço a sua astúcia. E por que ele estava falando isso? Sabe por quê? Porque ele presenciou quando o óleo foi derramado. Se preocupa não. Se alguém está ao redor e está mandando você parar, vá adiante. Prossiga. Não dê ouvido não. Ele viu quando o óleo foi derramado. O óleo foi derramado. E ele olha para Davi e diz, eu conheço você. Ele está dizendo, eu sei o que aconteceu lá. Você veio fazer o que aqui? Sabe o que é que Davi diz? A Bíblia diz que Davi diz assim, eu não fiz nada. Eu não estou fazendo nada. Para melhor dizer, eu penso que ele estava querendo dizer assim, eu só estou querendo saber o que é que está acontecendo. Aí chega alguém para Davi e diz, olha Davi, ele está afrontando. E não tem um homem que possa lutar. Não tem nenhum homem que possa lutar. Aí Deus enche o coração de Davi. Eu vejo assim. Ele diz, eu vou. Olha Davi, o rei ofereceu a filha. A família vai ficar livre de imposto. Ah, então é a minha oportunidade. Se preocupa não, na hora certa, sabe o que é que Deus faz? Ele reúne toda Israel. Se levanta um gigante e bota no meio e você diz, eu vou com as minhas pedinhas. E ele vai cair no nome de Jesus. Ah, você diz assim, ó, se preocupa não. Ele está com espada, com lança, mas eu vou com a minha pedinha, eu vou no nome de Jesus. Eu vou no nome, eu só tenho isso, eu só tenho palavra. Eu só tenho Bíblia, eu só tenho a graça, eu só tenho a unção. Então eu vou no nome de Jesus. Chega lá diante de Saul. Saul, ó, olha para ele e diz, meu filho, você é tão jovem. Saul é experiente, é homem de guerra. O que é que você vai fazer lá? Sabe o que é que Davi diz? Se preocupe não, meu rei. Quando eu estava lá no campo, sabe por que Deus nos deixa lá no campo? Sem ninguém nos ver? Porque Ele está preparando a nossa história. E só tem experiência quem passa pelo deserto. E eu sei que nessa tarde a sua alma, o seu coração já está cheio da graça. Já está cheio da glória. E Ele te trouxe neste lugar para te dizer, descansa. O leão atacou. Pega o leão pela barba, ó. Rasga. Toda vez que eu prego sobre o leão, sobre Davi, eu lembro da irmã Antônia.
O leão vai atacar você, pega ele pela barba, rasga ele pelo meio. Veio o urso. Ah, meu rei, eu peguei o urso, tirei a ovelha das garras dele e matei o urso. E não será diferente. Sabe aquela perseguição que você passa lá com seu vizinho, te provocando de dia e de noite? Se preocupa não. É Deus te dando postura, estabilidade. Porque quando alguma coisa que acontecer ao teu redor, você vai ouvir e vai somente se calar e dizer: tu estás vendo, Deus? Ainda vai olhar e vai dizer: Deus te abençoe. A resposta de crente é essa: Deus te abençoe. Se preocupe não, rei. Ah, então deixa eu te arrumar. Bota a couraça, bota capacete, bota a espada. Porque Davi nem espada tinha, meu irmão. Eu acho lindo que Davi nem espada tinha. Veja como ele era improvável. Nem espada Davi tinha. Aí o rei pega tudo dele e coloca: não permita que ninguém pegue as armas dele e coloque em você. Você não, meu Deus, você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Aí você diz: eu vou, agora eu vou em nome do Senhor. Desce lá no riacho, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai lá no riacho, pega as pedrinhas, e naquelas pedrinhas o Senhor diz: eu vou te revelar, eu vou te ensinar como você vai girar aquela funda, como você vai manusear aquilo que eu te dei. E quando tu lançar, o cheixo vai bater no alvo certo, no lugar certo, irmã Denilde. E a enfermidade vai cair por terra. E o demônio que se levantar vai cair por terra. Porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Sabe o que é que eu vejo nessa tarde? Eu vejo a graça de Deus. Eu vejo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E vidas sendo alcançadas. E aquilo que estava em bloqueio na sua mente sendo desativado. E você tomando posse do seu milagre, da sua bênção e da sua libertação no nome de Jesus. Davi foi. E quando chegou lá, sabe o que aconteceu? Golias começou a xingar. Pode xingar, não tem problema nenhum. Mas na hora certa, Maria, a funda vai rodar e o cheixo vai lá na direção certa. Quem derrubou aquele gigante, com certeza, foi o próprio Deus. Porque Davi, mesmo com a funda, mesmo com a pedra, eita, ele não tinha força suficiente para derrubar um gigante de quase 3 metros, Cedilma. E a palavra é assim, a palavra ela tem direção certa. Ela vai lá onde você não pode ir. E aquilo que estava em pé vai cair por terra no nome de Jesus. Aquilo que você disse que não conseguia vai cair por terra no nome de Jesus. E a bênção de Deus já está sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Golias disse: é isso que vocês me mandam? Um cão, um cachorro? Meu irmão, não toque naquele a quem Deus já ungiu. Davi diz: eu vou, mas eu vou em nome do Senhor. Hoje mesmo as tuas carnes serão dadas às aves dos céus. Golias caiu, a sua cabeça foi cortada. Davi pega a cabeça e leva, entra em Jerusalém. Eita, glória, com a cabeça do inimigo do povo de Deus nas mãos. E é assim que eu vejo, irmãos, a vitória do povo de Deus. É dessa forma que eu vejo. Descansa o teu coração. Tem vitória de Deus chegando na tua casa. Tem vitória de Deus chegando na tua vida. Tem cura divina e restauração. Tem milagre chegando lá dentro da tua casa. Aquilo que você chegou nesta manhã, nessa tarde, dizendo que não tem jeito, tome posse. O gigante estava em pé, mas ele já caiu. E não esqueça de uma coisa: a dinastia só foi interrompida por causa da desobediência.
Grave essa palavra no seu coração. A dinastia de Davi, a linhagem de Davi só foi interrompida por causa da desobediência. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e diga assim: Deus tem muito mais. E a minha história não vai terminar assim. A minha história não vai terminar assim. Porque Ele tem muito mais. Fica de pé, igreja, no nome de Jesus.